Olá, eu sou a Laís Dias e faço parte do grupo de pesquisa Análises Comportamentais e Práticas Culturais, ou SPC, coordenado pelo professor Dr. Fabrício de Souza, e hoje, juntamente com a Joana Leana Farias, nós vamos apresentar alguns resultados da nossa pesquisa, o Sexting como prática cultural entre universitários, uma investigação com estudantes de instituições públicas e privadas. A virtualização das relações transformou radicalmente a sociabilidade contemporânea, trazendo novas dinâmicas de socialização. Um dos pontos cruciais de tais relações é o fato dessas serem mediadas através de dispositivos móveis, onde inúmeros repertórios comportamentais podem ser observados, e dentre eles, objeto de estudo dessa pesquisa, nós temos o sexting. A palavra sexting deriva de texting, que se refere à troca de mensagens escritas por meio de aparelhos celulares e dispositivos móveis. Segundo Simpson, em 2013, o sexting é a transmissão por mensagens de texto ou imagens e fotografias de informações pessoais de conteúdo sexual e imagens do próprio corpo, em nítida alusão sexual. É importante pontuar que nós consideramos o sexting enquanto uma prática cultural, e para isso nós recorremos a Glenn, que enumera características definidoras de tal fenômeno, onde temos que a prática cultural, na análise do comportamento, ela se refere a comportamentos operantes e, em menor medida, a relações respondentes condicionadas, que são sensíveis às consequências. Esses comportamentos, eles são funcionalmente semelhantes e realizados por mais de uma pessoa. Eles vão se propagar entre diferentes indivíduos por meio de processos de aprendizagem. E como essa propagação implica um entrelaçamento de contingências, as práticas culturais, elas envolvem comportamentos sociais ou com componentes sociais, destacando um aspecto coletivo dessas ações. Meu nome é Joana Lena e eu vou falar um pouco sobre o método e resultados encontrados. Essa pesquisa, ela focou o estudo do fenômeno do sexting em estudantes universitários de instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Para isso, foi formulado um questionário semiaberto, que ficou disponível online na plataforma Google Forms por 7 dias. O instrumento era respondido de forma anônima e continha 44 questões. A pesquisa contou com a adesão de 604 participantes, sendo 600 dessas participações consideradas válidas. Desse número, 300 dessas respostas foram então submetidas à análise de conteúdo para investigar a ocorrência de contingências entrelaçadas e os seus efeitos no compartilhamento de conteúdos eróticos. A análise de conteúdo realizada está baseada nos conceitos de macrocontingência e metacontingência, onde, para Glenn et al., temos que macrocontingências descrevem relação entre o comportamento operante de vários indivíduos, ou macrocomportamento, não necessariamente entrelaçados, e os efeitos cumulativos resultantes da soma das transformações ambientais geradas por esses comportamentos. Já metacontingências descrevem a relação entre contingências comportamentais entrelaçadas, seus produtos agregados e uma consequência cultural selecionadora. Dessas 300 respostas analisadas, 209 pessoas se identificaram como mulheres, 88 como homens e 3 como pessoas não binárias. Essas pessoas responderam questões sobre as motivações para o sexting, e a nossa análise verificou os temas principais contidos nelas. Nessas respostas foram identificados os antecedentes e as consequências do sexting. A análise de conteúdo mostrou 2 eventos motivacionais mais citados: estimulação sexual e relação interpessoal. Esses eventos motivacionais tornaram-se então 2 categorias de análise construídas durante o processo de análise, e, como mostra a tabela 2, conceituadas da seguinte forma: a categoria estimulação sexual descreve a produção, em si ou em outra pessoa, de excitação e prazer. Já a categoria relação interpessoal descreve a busca e ou o estabelecimento de relações de proximidade com as pessoas. Dentro dessas 300 respostas analisadas, foram então identificadas 72 descrições de contingências completas, que correspondem a 43 mulheres, 28 homens e uma pessoa não binária. 60 dessas respostas descreviam um evento motivacional da estimulação sexual, e 36 envolviam a relação interpessoal. É importante citar que o número de contingências completas analisadas é maior que o número de pessoas que as descreveram, porque, às vezes, nas respostas, o participante se referia a mais de uma contingência. Nessa tabela, é possível observar 2 exemplos de respostas, onde é identificada tríplices contingências completas alusivas à prática do sexting. Como vocês podem ver, além da identificação do antecedente, da resposta e da consequência, cada uma dessas respostas também é identificada por uma categoria de análise. A partir dessa análise de conteúdo, é possível, então, considerar alguns dados iniciais. Por exemplo, em relação à estimulação sexual, foi observado que são preponderantes antecedentes que envolvem excitação ou privação sexual, tendo como principais consequências o alívio da excitação sexual, a visualização do corpo da parceira ou do parceiro e sentir-se desejado por essa outra pessoa. Já em relação ao relacionamento interpessoal, são preponderantes antecedentes que se relacionam com distância física, pedidos e a condição de confiança entre as pessoas, tendo como principais consequências observadas a manutenção de proximidade e o estabelecimento de uma relação de intimidade em aspectos que extrapolam a questão sexual, como, por exemplo, o vínculo de amizade. Considerando o que trouxemos até agora, nós temos dados que mostram que a prática do sexting ela é recorrente dentre os participantes, mas ainda é preciso que as investigações elas sejam aprofundadas no sentido de buscar dados que indiquem provável ou prováveis produtos agregados e se a recorrência da prática se dá pelo paradigma da metacontingência. Os dados atuais, eles não nos permitem afirmar nada nesse sentido. As evidências que os dados do trabalho mostram é que a recorrência da prática pode estar ocorrendo como uma macrocontingência, o que também não dispensa a necessidade de mais dados que corroborem tais evidências. As contingências observadas nos contextos de estimulação sexual e de relação interpessoal, elas indicam a necessidade da educação sexual,
para que a vivência da sexualidade, em tempos de comunicação tecnologicamente mediada, possa acontecer com o conhecimento das contingências mantenedoras do sexting e com a consciência das possibilidades e dos riscos envolvidos nessa prática. Então, fica evidenciado que a importância da intervenção baseada no conhecimento das contingências que caracterizam a prática cultural do sexting. Essas são as nossas referências.